Olá? Podemos? Eu já vou me apresentando para consumir um tempo, até que sentem aí. Meu nome é Jorge Geras, eu sou presidente e CEO de um grupo de comunicação que chamou WL, Communication Group. A primeira vez que eu entrei nesse negócio de agência, me falaram que tinha tráfego. Eu pensei cocaína ou maconha, né? Eu não sabia o que era. Até hoje não sei direito. Eu fui presidente e vice-presidente de empresas, HP, DuPont, British Petroleum. E eu acho que eu vou colocar pressão aqui nos palestrantes, porque eles vão falar de ROI. E a empresa que eu trabalhei, a DuPont, foi a que inventou esse maldito, né, essa maldita sigla. Tá? Então, bom, nós vamos falar de ROI, como mensurar o retorno de um influenciador. Não tenho a mínima ideia. Tá? E vou começar só um pouquinho. Eu estou aqui só para controlar o relógio lá, porque eu não uso o meu. Eu vou chamar o primeiro Ariel Alexandre, CEO e fundador da Celebrities. Espero que eu pronunciei certo, Ariel. É autodidata, empreendedor serial, não serial killer, né? Não? Tá. Fundador da Videolog, uma das primeiras plataformas de compartilhamento de vídeos no mundo, antes do YouTube. Ele já era bilionário antes. Em 2009, cofundou a Amo Muito. E em 2014, Reminds, e recentemente que a Celebrities, uma plataforma que conecta marcas, anunciantes aos influenciadores digitais. Não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Através de algoritmo, utilizando inteligência artificial. É isso? Tudo bem, pessoal? Deixa eu ver se vai passar aqui. Calma aí. Não, acho que não vai passar. Tem que passar alguma coisa? Opa! Como é que volta aqui? Tem que voltar lá. Não, não tem. Aqui não tem. Está no mouse, no Magic Mouse. Bem, prazer estar com vocês aqui. Quem que é influenciador? Levanta a mão, por favor. Caramba, gente. Beleza. Quem aqui é agente de influenciador? Levanta a mão. Agente de talentos. Tá. Beleza. A gente está aqui para mostrar um pouquinho sobre essa coisa de ROI, desse mito, e realmente é uma coisa muito complicada. Eu acredito no futuro que vai ser tudo mensurável, consiga ir a algum lugar e ser exatamente quem comprou o quê, inclusive no local. A gente tem um monte de desafio no mercado para isso. E, obviamente, para mensurar ROI, é extremamente importante a gente entender a ponta disso. Né? Por exemplo, a indústria onde é que tem maior parte da grana, e a gente está falando aí de grandes marcas e empresas, inclusive estavam aqui, eles têm um grande desafio de entender exatamente quem é que mais converte na loja. Esse é o maior desafio que existe no mercado. E eu acredito que, com o tempo, sim, isso vai acontecer. Mas, óbvio, a gente precisa de muito tempo para isso acontecer. Nós criamos a Celebrities. A Celebrities é uma plataforma onde influenciadores e marcas se encontram. A gente tem uma intenção, um objetivo muito claro de aumentar o investimento no mercado de influenciadores no Brasil, tirar um pouquinho da fatia da programática, ou até mesmo trazer um pouco do offline para esse mercado, e para isso o ROI é extremamente importante, não é verdade? A gente acaba atuando em todas as áreas. Para a gente conseguir pegar tanto o macro quanto o nicho e o micro, a gente decidiu construir um algoritmo. Esse algoritmo ele conecta o Instagram e o YouTube o tempo inteiro para capturar dados públicos dos influenciadores e ajudar numa pesquisa, numa ferramenta de pesquisa muito interessante e simplificada para a agência e para o anunciante. Assim como o Google faz, no final das contas a gente usa o mérito de pesquisa, né, a lei permite que a gente consiga capturar esses dados públicos dos influenciadores. Isso quer dizer que praticamente todo mundo está dentro da plataforma. A gente não é uma agência, a gente não tem um caching, e isso aqui realmente é uma plataforma para facilitar você encontrar eles. Existem algumas métricas, a gente fez uma pesquisa muito aprofundada no mercado para entender exatamente quais são as métricas relevantes para as agências e para os anunciantes. Fomos nas principais do Brasil. A gente conversou diretamente com o pessoal que bota a mão na massa e até mesmo com os CEOs, né, com os heads, para entender exatamente o que para eles é interessante, se os inscritos valem mais e todo o resto, visualização, engajamento, como é que funciona isso para eles. Antes de montar a plataforma, a gente entendeu muito bem que nós precisávamos resolver um grande problema no mercado, e eu vou mostrar que problema é esse. Isso aqui é uma página da Celebrity, de uma influenciadora, e aí tem algumas métricas que a gente decidiu construir junto com as agências, que são métricas, na verdade, que facilitam a entender um pouco esse ROI. Vai muito além dos inscritos, porque, no final das contas,
As agências, os anunciantes, eles ficam muito preocupados numa campanha quando você está baseado somente em inscritos. A gente sabe muito bem, isso aqui não é nenhuma mentira, e, na verdade, muito pelo contrário, a gente não vai ficar escondendo esses dados. Grandes influenciadores pelo mundo têm comprado muito like e muito inscritos. Então, isso é um problema que prostitui o mercado. Então, vocês, influenciadores, por favor, evitem ao máximo fazer isso. Isso não é saudável para o mercado. Porque, no final das contas, a agência ali atrás, e depois dessa pesquisa que nós fizemos, a gente comprovou isso, eles querem saber métricas que vão muito mais próximos de um ROI. Então, acho que vale a pena tirar foto e mandar para o seu time dessas métricas que vão facilitar muito o entendimento de vocês. Uma delas, a primeira delas, que vale tanto para Instagram quanto para YouTube, é justamente o AVM, que é Average Views Month. É a média de visualização dos posts publicados nos últimos 30 dias. Então, se ele postou vídeo nos últimos 30 dias, qual foi a média de visualização? Para você, agência, para defender para o cliente, você vai falar o seguinte, ó, quando a gente contratar a Ariane, a gente vai ter aproximadamente 101 mil visualizações no vídeo que a gente fizer com eles, nos próximos 30 dias. Então, é sempre essa lógica. Isso, normalmente, as agências faziam cálculo na mão. A gente simplificou botando isso na plataforma. Então, você consegue ter uma lógica um pouquinho mais aproximado dos números. A mesma coisa para o engajamento. Então, qual é a média de engajamento que esse influenciador tem? A gente pega o total de posts daquele período e faz uma divisão para os posts dos últimos 30 dias. E aí tem gostei, não gostei, comentário considerado como engajamento. Tá? No geral, isso facilita bastante eu encontrar isso. Uma coisa interessante de destacar em todas essas métricas é que, assim, no final das contas, é muito importante você não entender o influenciador como mídia. A gente nem gosta de usar esse nome influenciador, eu prefiro muito mais chamar de criadores, né, creators, que são pessoas que produzem conteúdo e por isso têm um potencial muito grande. A partir do momento em que você tem essas métricas, te ajudam a embasar numa defesa de um cliente. Mas eles não precisam ser a melhor de todas, isso não tem que ser a base da sua campanha. Você tem que ir pelo talento dela, pelo conteúdo dela, um monte de outros fatores, pela potência e o impacto que ela tem nas pessoas, muito além dos números. Mas os números começam a te embasar e te ajudar na defesa com o cliente, que eu sei que a outra ponta é muito mais difícil. Quem aqui é cliente direto? Quem aqui é marca direto? Levanta a mão, por favor. Tá, e vocês cobram muito das agências, no final das contas. A realidade é essa. Cadê? Me dá pelo menos uma noção de número. Porque todo mundo hoje pode ser um influenciador. E se a gente não tem os números, é meio difícil de tentar entender quanto isso vai gerar de impacto. Para os influenciadores é importante entender que são empresas. Eles precisam ter conversão, precisam ter venda, né? E, no final das contas, é muito interessante vocês fazerem um trabalho muito direcionado a isso. Tudo bem, não interfere no conteúdo, não vai fazer um negócio mais ou menos, vai fazer um negócio muito bem feito, da tua linguagem para o seu público, mas, no final das contas, quando for apresentar o relatório, vai ser de awareness, ou seja, de alcance de marca, ou de venda nas lojas. Se for loja online, você consegue metrificar um monte de outras situações. A realidade é que, hoje, as marcas e as agências, eles já fazem isso com ferramentas que vocês não têm acesso. Então, os influenciadores normalmente não sabem que eles usam essas ferramentas. Mas são ferramentas de pesquisa, assim como é o Google e outras que existem por aí. A própria AdStrip, que eu vou falar por aqui hoje, tem uma ferramenta dessa e as empresas utilizam para entender como métrica. Então, esses engajamentos, essas formas, essas métricas, que é uma forma de entender, é o que eles usam internamente hoje em dia para fazer campanha, influenciadores. Deixa eu te mostrar alguns cenários interessantes para o micro-influenciador. E por que eu vou falar do micro-influenciador? Porque é mais fácil da gente entender, pelo menos, o engajamento dele, que ele acaba sendo um pouco mais acima daquilo. E, no final das contas, o micro-influenciador tem um ponto muito interessante, que ele está começando. Então, dificilmente ele vai ter um custo de celebridade tão alto quanto seria um influenciador maior. Né? Assim é essa a lógica, no final das contas. Mas um cálculo que a gente entende na Celebrity, por exemplo, de novo, não foi uma coisa que a gente tirou do nosso time, foi uma pesquisa que a gente fez profundamente para entender. Os agentes anunciantes, normalmente, eles fazem esse cálculo para entender. Se a média de engajamento, se comparando ao AVM, a média de visualização, for de 8% para o YouTube, esse canal é excelente, é incrível para fazer uma campanha. Se for um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, cara, aí vocês tomam uma decisão. Mas, no final das contas, isso facilita bastante. Isso é bom, porque, no final das contas, a gente exclui robô numa situação dessa. Então, o cara que só comprou like, só comprou seguidores, no final das contas, tanto para o YouTube quanto para o Instagram, se ele não tem uma consistência, um gráfico de consistência, e esse cálculo, essa conta não fecha, tem que tomar um pouco de cuidado, tem que perguntar mais, ir nas outras redes dele. Pode ser que ele tenha um YouTube muito forte, e você não viu isso, e, consequentemente, ele tem um Instagram com muitos seguidores. Então, é interessante você fazer uma análise um pouco mais profunda. Tá? Uma outra métrica também utilizada para Instagram, nesse caso, é de 5%. Aí a gente compara com seguidores, não seria com média de visualização. Então, se, por acaso, ele tem uma média de engajamento em relação a seguidores de 5%, esse influenciador é excelente para fazer uma campanha. Normalmente, ele engaja bastante. Estou falando do micro-influenciador, tá? Que daí você está lidando, basicamente, com um cara ali até 100 mil inscritos, mais ou menos.
O que a gente conseguiu fazer pela Celebrity é facilitar esses cálculos. Então, a gente traz uma ferramenta de pesquisa todos esses números para facilitar encontrar esses influenciadores. O nosso robô hoje capturou mais de 30 mil canais que estão disponíveis para fazer uma campanha de influenciadores no Brasil. O mais interessante é que a gente começa a excluir, por machine learning, que é justamente a inteligência artificial dali, conteúdos tipo Peppa Pig, que é uma praga no YouTube, que eu não sei se vocês conhecem, ou anime, ou coisa do tipo. E a gente pega realmente gente que produz conteúdo com frequência, que no mínimo posta um vídeo por mês, que faz um post no Instagram no mínimo a cada 15 dias, que tem uma relevância de conteúdo mais interessante. Não só o Peppa Pig é uma praga, existe anime, um monte de outras coisas que as pessoas simplesmente replicam no canal dele. E aí não é legal fazer uma campanha com esse cara. Por isso a Celebrity é tão útil e facilita, agiliza tanto o teu trabalho na pesquisa desse influenciador. Mas não somente na pesquisa. A gente decidiu construir uma plataforma que fosse bom para o mercado. Lembre-se que no início eu falei que a gente quer aumentar o investimento do influenciador. Então, para isso, é muito mais legal conectar vocês dois, para vocês conversarem com mais frequência. Então, na plataforma, você encontra aquele cara, cria uma lista com as pessoas, compartilha com o seu time, está aprovado, clica no botão iniciar a negociação e todos eles recebem a proposta que você tem para oferecer no e-mail dele interno, das redes sociais. Então, é muito importante que vocês, influenciadores, botem realmente e-mail comercial de vocês na mini bio e todo o resto. E olhem, vejam. E, principalmente, é o influenciador que define quem é que vai responder por ele, se vai ser ele mesmo ou agente exclusivo. Qual o bom desse cenário? O bom desse cenário é que a gente constrói um mercado muito mais saudável. No final das contas, pela Celebrity, acaba sendo muito mais barato você fazer uma campanha, porque você vai pegar exatamente o preço final dele, e não o do broker que vai botar 3 vezes o valor daquele influenciador. Tem campanha, gente, isso aqui é uma coisa que tem que compartilhar com vocês. A gente fez uma campanha recentemente, e aí que eu falo, o cliente usou a plataforma para isso, que ele fez uma pesquisa de mercado com 3 agências diferentes, né? E a Celebrity, tudo bem que não é agência, mas eles usaram como parâmetro. E aí tinham 10 influenciadores que eles mandaram proposta. E pela plataforma foi a mesma coisa. Selecionaram 10 e dispararam. Essa agência falou, gente, tem uma coisa errada no algoritmo da Celebrity. Porque o preço está 5 vezes mais baixo do que todos os outros. O que aconteceu? Por que isso? Porque a gente é transparente. Então a gente tem 10% e acabou. Não tem outra coisa. Não tem, e como é o preço final do influenciador e do agente, então não tem muito esse trâmite de preços mais altos. Né? No final das contas, a gente acaba dando... O agente do influenciador é uma peça muito importante nesse mercado. É o cara que vai gerar os do's and don'ts no final das contas, que vai facilitar a comunicação com o influenciador e um monte de outras coisas. Se você tem o broker, no final das contas, você tem um monte de impedimento para falar direto com esse agente exclusivo, se for o agente exclusivo. Então, é muito importante, desde o início para a gente, conectar todos direto e o preço ser muito mais baixo. O resultado disso foi o seguinte, nas outras 2 empresas que mandaram o orçamento, eles desconsideraram alguns influenciadores que eles queriam muito que participassem, muito, muito. Porque o preço estava extremamente mais caro. Então, para eles não conseguiam defender isso no time deles. Pela Celebrity, eles voltaram, reconsideraram isso. E pegaram os influenciadores que eles iam fazer já. Porque o preço estava muito mais caro por causa dos brokers. Né? Então, sim, a gente tem uma guerra contra os brokers. Assim, no final das contas, a gente vai meio que dar prioridade ao agente exclusivo, aquele cara que realmente vai fazer um super trabalho com o influenciador e com a marca. E com uma plataforma como essa, você consegue saber exatamente o status de todo mundo. Então, se ele aceitou, se ele negou, se ele quer negociar essa campanha. Hoje, você pode disparar até para 100 influenciadores ao mesmo tempo uma proposta. Então, eu vou lá, coloco um valor, ou peço orçamento, eu seleciono 100 influenciadores e disparo. O robô automaticamente vai disparar para todo mundo. Não tem nenhum trabalho manual nosso, é tudo automático. O mais legal é que as respostas são muito rápidas. Então, a gente fez uma campanha agora, recentemente, de uma empresa muito grande, que faz campanha com muita frequência. Eles mandaram, para testar a plataforma, só de sacanagem, selecionaram 5 canais que nunca responderam na vida dele. Nunca. No dia seguinte, a resposta de todo mundo. Então, isso já facilita. Já sabia o orçamento, sabia se ia topar e tudo mais. Então, uma ferramenta dessa, como tem tecnologia como automação e todo o processo, facilita muito o trabalho de vocês ao contratar influenciadores e, ao mesmo tempo, o influenciador a saber como está a negociação, se está tudo transparente. Como nós somos uma ferramenta completa, então tem a pessoa que aceitou, a gente depois abre o ticket, depois faz contrato, tudo automático pela plataforma. Então, assim, quando a gente conecta vocês, vai ser por uma central de mensagens, não por e-mail. A central de mensagens ela pode ser anexada a um contrato. Então, vai evitar aquele tipo, você tem o teu time inteiro copiado no e-mail, e aí vai o influenciador ou agente e responde só para você, e pede todo mundo. Então, isso não acontece na Celebrity. Isso gera uma documentação para dar segurança para o influenciador e para o anunciante. Tá? E o pagamento é único, vocês pagam para a gente distribui, sem nenhum problema. E a mesma coisa, que isso é um problema para o mercado hoje, principalmente para as empresas direto. E o relatório que você ganha também de bônus. Esse relatório é um relatório que a gente acabou de lançar e tem sido muito bacana.
Isso aqui, o nosso objetivo desse relatório é facilitar e agilizar todo esse processo, principalmente pós-venda. Então, por exemplo, eu fiz uma campanha com influenciador hoje. Eu acho que vocês vão se identificar com o que eu vou falar agora. Você fez a campanha inteira, tal, você tem que pedir a cada um dos influenciadores os prints internos da campanha, os relatórios e tudo mais. Isso não precisa mais com o relatório da Celebrity. A gente vai pegar em tempo real como é que está o alcance em cada uma das redes. Inclusive, se você fez um acordo com o influenciador, se ele topou, você consegue, inclusive, saber a quantidade de lead cadastrado, né, tipo um pixel do Facebook Ads, sabe? Você consegue botar um pixel no final e saber quanto foi de lead cadastrado ou de compra dentro do seu site, se for uma campanha, por exemplo, de performance, se for o caso. Basicamente, a Celebrity hoje para influenciadores, você ganha tudo isso, isso é de graça para a agência para anunciante, a gente cobra 10% do influenciador normalmente, e ele sabe disso, na real ele bota esse valor. Então você ganha hoje pesquisa, você pode disparar pedido de orçamento ou proposta simultâneo para até 100 influenciadores, você pode contratar por ali mesmo sem nenhum estresse e ainda tem um relatório de quantitativo e qualitativo. A gente tem um parceiro que entrega um relatório qualitativo incrível, pré e pós-campanha. E a mesma coisa para quem faz em vídeo press kit. A gente quer construir um mercado muito mais saudável para os influenciadores. O que a gente ouve mais reclamar é a gente mandando o produto para casa dos influenciadores, adoidado, em que ele chega e começa a dar para o porteiro, começa a dar para um monte de gente, porque não tem mais onde guardar isso em casa. E que, na verdade, por exemplo, a gente teve um meetup recentemente com a Julia Petit, e ela falou, gente, eu já não aguento mais receber produtos de cabelo cacheado, eu não tenho cabelo cacheado. Então, assim, você começa a ver isso, é um problema. Com a ferramenta de press kit da Celebrity, a gente faz opt-in. Sabe aquele modelinho? Tipo, você vai lá, seleciona 50 influenciadores, dispara para eles e fala, vocês querem receber o meu produto? E se o influenciador falou, eu quero, a partir desse momento, vocês começam a receber produtos dele. Então, a Celebrity também ajuda nisso. O que vai reduzir absurdamente o custo da sua empresa para fazer press kit, absurdamente, porque vão ser pessoas que realmente têm interesse e provavelmente vão postar aquele conteúdo. Lembrando que isso é uma das possibilidades, e uma coisa que o influenciador tem que estar de acordo. E que o influenciador recebendo o press kit, ele não necessariamente, obrigatoriamente, tem que fazer uma campanha com você. Ele recebeu, não tem nenhum contrato, não é pago. Então, saiba que isso vai acontecer. A gente está muito empolgado, viu? Em pouquíssimo tempo de vida, a gente tem mais de 850 empresas. A gente recebeu agora o cadastro da Amazon, ficamos muito felizes, inclusive, totalmente orgânico. Que eles estão vindo muito forte agora no Brasil, além dos livros. E a gente já impactou mais de 700 influenciadores pela plataforma. Essas são as marcas que usam Celebrity frequentemente. Nós temos grandes agências, a própria Eldman, que usa com bastante frequência. E a gente está muito feliz pelo que tem acontecido. A Celebrity é de graça para a agência pronunciante, e você, creator, pode validar seu canal, colocando valor, descrições e tudo mais no seu canal também. E é isso, basicamente é isso. Vocês podem se cadastrar. Lá a gente tem uma validação, então no campo de observação você fala que estava aqui no evento. E a gente consegue liberar com mais velocidade o seu cadastro. Tudo bem? Muito obrigado. Quem quiser procurar no Google, é só procurar contratar youtubers. Esse vai ser o primeiro resultado da Celebrity. Obrigado, gente. Obrigado. Alô? Obrigado, Ariel. Agora eu vou chamar o Jimmy Nisgoski, espero ter acertado o nome, ele vai corrigir depois. Diretor de Estratégias Digitais da Reds, tem mais de 15 anos de atuação em criação, planejamento e desenvolvimento de soluções digitais e branding, data e social. Premiado em festivais nacionais e internacionais, com passagem pelas agências G8, Box Promo, Grupo WPP e Master. Jimmy elaborou trabalhos para clientes como Votorantim, Banco do Brasil, Correios, Unicef, Publicar, Itaipu, Bosch, Caixa Seguradora, DEC, entre outros. Jimmy, ele estava ajudando aqui na retaguarda. Ele está aqui, ó. Tudo bem? Tudo bom? É esse ou esse aí? É lá. É lá? Boa tarde, quase. Bom, como foi apresentado, vou apresentar rapidinho só a Reds, porque para as pessoas entenderem quem é essa agência, o que está acontecendo, quem é esse cara que está aí. Rapidinho, a Reds, em síntese, hoje somos uma agência com quase 30 anos. Vamos fazer ano que vem, uma das maiores agências independentes do Brasil e a maior de capital 100% nacional. Somos um pouco mais de 170 pessoas hoje, os clientes quase meio bilhão de mídia transitado, padrões contábeis de compliance, mas o mais bacana, desde que existe o Great Place to Work, todos os anos a gente ganha esse prêmio, muito bacana. Esse ano nós ganhamos Great Place to Work for Women, né? Somos a primeira agência signatária dos princípios do empoderamento feminino e equidade de gênero. Apresentamos o maior
crescimento pela Deloitte em 2014, 2015 e agora 2016 também. Ano passado, acabamos ganhando 14 novos clientes aqui em São Paulo. Essas são algumas das marcas que a gente atende. Caixa Seguradora, 3M, Boticário, Grupo Boticário, Hydra aqui em São Paulo, Instituto Renner, agora Dots também, a gente vem atendendo. Unimed Brasil, Unimed Local, Tetra Pak. Então, possuímos hoje uma carteira bem seleta e que nos deixa conseguir trabalhar bacana e de forma original com algumas marcas mais ligadas a negócio, outras marcas ligadas a trabalhar seu branding, trabalhar segmento, trabalhar nicho e assim por diante. Bom, afinal, como mensurar o retorno do influenciador? Tendo tanta marca dentro de casa, tendo a possibilidade de conseguir trabalhar com elas e, principalmente, tentar buscar de uma forma original como trabalhar com elas, sim, eu sou um defensor do influenciador. Acho sensacional conseguir trabalhar com eles. Eles apresentam uma ferramenta para a gente em comunicação que transcende as antigas formas que a gente tinha de se comunicar. Ele multiplica a forma da gente conseguir traduzir a verdade numa marca, traduzir resultado para uma marca. Estamos falando de resultado aqui, justamente é esse ponto onde talvez hoje a gente consiga ter ótimas experiências por tudo que eles podem apresentar para a gente. Afinal, esses caras eles são sensacionais. Eles conseguem trazer um monte de coisa que nenhum tipo de formato de mídia tradicional, natural nosso, ou como a gente vinha fazendo comunicação até esse ponto, consegue trazer. Esses caras são próximos, são verdadeiros, são encorajadores, eles conseguem mover massas, mas também conseguem destruir. Às vezes a gente tem que conseguir ali, você tem que ter um drive correto, a 4 mãos, tanto com esse cara, as 4 pontas da mesa. Aliás, esse painel é sensacional. Nós temos 2 empresas de tecnologia muito bacana aqui. Tá? Sou usuário de já usei as duas, ambas, mas hoje dentro da Reze a gente já trabalhou com a Celebrity. Então, assim, facilita imensamente o trabalho mesmo. Então, assim, a agência que está levando a sério, que está comprometida com o resultado junto com o seu cliente, está ali do lado, pensando assim, cara, eu vou junto com você, eu não estou aqui só para atender teu briefing ou atender um job, não, ao contrário, estou aqui para ir junto, vamos chegar e buscar resultado. Tá? Ferramentas como essa e o data mine de inteligência da Airstrip trazem para a gente um recurso a ponto de, no meio do plano de voo, a gente conseguir arrumar certas situações. Mas esses caras aqui, eles nos representam porque eles são extremamente originais. Esse é um ativo monstruoso que esses caras têm. É genial conseguir trabalhar com eles, mais ainda porque o conteúdo é a interface nativa desses caras. Então, assim, não fica nada forçado. A gente consegue colocar a coisa entrando de uma forma para a vida, para a verdade das pessoas. Se você conecta isso com a tua marca, se você faz um planejamento de comunicação verdadeiro, onde você vai buscar todas as propriedades do que você tem, como o Heineken mesmo estava trabalhando aqui, falando, achei sensacional aquilo. O que está ligado com a verdade da marca? O que é realmente que está dentro dos propósitos e valores do que ela tem, para não ficar nada daquilo forçado, e você, tendo isso muito bem mapeado, usando o que existe de melhor tecnologia hoje aqui, e depois mensurando isso daí, você consegue trazer o quê? Você traz um ativo intangível, que vamos tentar chegar a algumas fórmulas de como chegar a esse ativo intangível até esse momento para a marca. Tem como calcular? Tem uma forma ou outra, mas desde que ela seja efetivamente feita a 4 mãos. Sendo uma interface nativa, além de tudo, a versatilidade que eles conseguem entregar para a gente é genial. É genial. Eu não vou chamar um influenciador e falar assim, cara, tu vai fazer esse script aqui que eu coloquei para você. Nem hipótese alguma. Eu vou trazer esse cara e falar assim, conta para mim, como é que a gente chega lá? Como é que a gente constrói isso daqui junto, cara? Hoje, isso daqui casa com você, você compra. A primeira pessoa a eu apresentar uma campanha que realmente eu tenha que fazer, cara, eu quero saber se você compra como criativo, se o meu criativo comprou você, encantou você. Encantou, eu tenho o primeiro evangelizador da campanha. Começou a ficar um pouco mais fácil, trago ele como verdade. E mais do que nunca, ele é uma pessoa. E as pessoas que estão consumindo o conteúdo desse cara também são igualzinho a gente. Então, assim, quanto mais verdadeiro soar
ou fazer de verdade parte daquilo que ele acredita, com toda certeza esse resultado, e principalmente os caminhos por onde a comunicação objetivamente vai passar e os desafios que ela tem que resolver para a marca em si vão ser sensacionais. Sem contar isso, né? Na medida que a gente precisar. Eu não preciso ter uma mega campanha. Como estava sendo comentado agora há pouco aqui, às vezes a gente consegue adequar o preço, o tamanho, o pocket. Hoje, mais do que nunca, depois de 2 anos como anda o país, a gente tem que ser mais inventivo na hora de conseguir anunciar, na hora de conseguir tratar com dinheiro de comunicação, né? Eles trazem uma possibilidade, desde que efetivamente marca e comunicação estejam conectados com esse tipo de drive criativo, tá? De você fazer do tamanho que você precisar. Você tem o macro, o mini, o everyday, cada dia aparece um novo nome, uma nova classificação para esse tipo de influenciador ou para o tipo de influenciador, ou que nicho esse influenciador está a todo dia, assim como um novo nome de métrica nasce um novo nome de função ou onde esses caras estão. Tá? Isso tudo é para gerar o quê quando a gente está trabalhando com esse genial? Conseguir aquilo que a mídia não traz para a gente. Opinião. Pô, é isso daqui que é massa. Talvez efetivamente o formato de mídia que a gente mais procure. A opinião. Eu começo a trazer essa opinião para próximo da minha marca, né, para a marca do meu cliente. Começo a ter isso daí gerando inteligência para a própria marca mover seus esforços, tanto fabris, de serviços, ou seja, talvez, por vezes, até mudar o próprio DNA da marca. Então, assim, eu tenho um produto que eu possa efetivamente lançar para isso, para eles. Nós atendemos seguradoras. Tá? Através da voz social, o que está voltando da voz social, por vezes, nós estamos no meio de um processo de criação de um produto por causa dessa voz social. Então, assim, a opinião, quanto vale essa opinião? Novamente, aqui o tema do negócio, ROI. Puta, mas quanto vale eu ter uma opinião positiva de alguém? Obviamente a gente consegue quantificá-la, metrificá-la, mas qual é o potencial evangelizador de uma pessoa comum que não está no painel de uma celebrity? Do Jimmy. Conhece 2.000, 3.000 pessoas da sua rede pessoal, e quanto esse cara consegue ser um evangelizador de uma marca, tendo uma experiência positiva ou negativa com ela? Novamente, estamos na era da experiência, na era da assistência. Então, a gente vai lá e acaba coletando opiniões. Isso daqui é o que um influenciador diretamente consegue conectar a gente a isso. E o tratamento correto, novamente dizendo, pode trazer isso daqui de forma positiva para a gente. Tá? Só que isso quando casa com a proposta de valor da marca. Estava falando ali, puta, tem que estar ligado com a marca, tem que estar ligado com a marca, tem que estar ligado com a marca. Sim, com a proposta de valor da marca, porque não adianta eu fazer qualquer coisa e pendurar lá só por pendurar. Eu não quero pendurar, ao contrário. Esses caras têm a possibilidade de me entregar um alcance sensacional. Eles têm a possibilidade de me ajudar no posicionamento da empresa. Nem sempre é fácil a gente posicionar uma marca, reposicionar uma marca, tomar um posicionamento de frente a uma crise. Muitas vezes é mais simples a gente conseguir chegar dentro disso, ou com eles, no objetivo que a gente tem. Educação. É sensacional usar esses caras com educação. Eu trouxe aqui uma última experiência que nós tivemos. Nós já fizemos vários cases com influenciadores. Fizemos o Boticário de forma regional. Trouxe um da Unimed Brasil, que a gente fez agora, recente, há 2 meses atrás. Existem outros cases com micro-influenciadores da seguradora. Estou fazendo um case, nesse momento, para a Caixa, com influenciadores. Então, esses caras conseguem trazer um poder e têm um espaço para poder conseguir multiplicar a educação de uma forma genial. Eles são autênticos. Então, assim, eles têm a mesma dor. Para eles não fica feio se eu fosse pegar qualquer celebridade, como se fosse, ou ter algo tratado lá, você tem um TP na tua frente cantando. Não, ele fala do jeito que ele tem que falar. Ele vai sentir a mesma dor, ele vai poder tratar aquela dor de uma forma original. Tá? Conexão emocional, mais do que nunca, esses caras conseguem chegar a um fator, e aí a gente vai, a hora que eu estou falando com meus top fãs, quanto eu estou conseguindo migrar para a minha base de Lover Brands e assim por diante. Tá? Esses caras são um pulo para isso, multiplicadores, mais do que nunca e capilaridade. Quando você consegue fazer trabalhos regionalizados, e o país tem muito influenciador regionalizado, sim, é genial conseguir trabalhar com esses caras, e às vezes você está trabalhando de formas totalmente distintas, norte e sul. Tá? Como nós, dentro de casa, nós temos 4 unidades, Rio, Brasília, Curitiba e São Paulo. São Paulo, inclusive, é a última agência que a gente abriu.
nós acabamos pegando a cultura das várias regiões do país e elas são extremamente diferentes. Elas possuem as suas propriedades, e assim como o país possui as suas propriedades, dependendo da região, os influenciadores também. É uma grande rede que está horizontalizada lá, mas existe aquele mundo que aquele cara faz uma diferença enorme, e é genial a gente conseguir potencializar através deles isso daí. Como resultado do negócio, traz a marca para dentro da conversa. Mais do que nunca, a gente não faz eles ouvirem, não é uma via de uma mão só, e a gente quer efetivamente isso, trazer, deixar a marca fazer parte do dia a dia, da vida dessas pessoas e também da discussão. Jamais, se a gente começa criando qualquer tipo de diálogo com isso daí, aliás, se a gente começa não criando diálogo, nós temos um problema. E esse é o bacana de acabar trabalhando com o influenciador, porque ele ajuda a construir esse diálogo. Tá? A originalidade da comunicação, com toda a certeza do mundo, vai construir as tendências, mas mais do que isso, vai fortalecer as relações para qualquer marca. Para mim, como agência, fica mais fácil, eu fico no meio do caminho, eu estou bem num ponto onde eu estou conversando com tudo que existe tecnológico e com tudo que está dentro do mercado, que possa casar com a nossa estratégia de mídia, porque o meu grande foco é tentar chegar ao máximo de resultados para o cliente. Mesmo porque, na maior parte das vezes, às vezes a gente, inclusive, faz contrato, não, cara, eu quero participar do sucesso, se não for sucesso, eu não vou querer também participar. Tá? Traduzindo resultados diretos para a marca. Ok? Vamos lá, o return. O mais importante, como é que a gente faz isso dentro de casa, gente? Tá? A gente pode ter estabelecimento de metas diretas, compostas, seja lá como for. O mais importante tem que ser original, tem que ser feito com o cliente lado a lado, justamente para não criar aquela amplitude, aquela lacuna onde, puta, não estou entendendo nada do que a agência está falando, ou não acredito no que a agência está falando, ou qualquer outra situação dessa. Não é só estar trabalhando em cima de relatórios, resultados, é o contrário. A cultura do como vai ser metrificado e como vai ser avaliado, ela deve fazer parte de ambas as partes da mesa. Mais do que nunca, é a função hoje de quem está gerindo comunicação tentar trazer isso para dentro da casa do cliente e ajudar essa cultura de ser disseminada lá dentro, por os vários departamentos como se forem. Muitas vezes, marketing está muito à frente de outros departamentos que olham com o olhar falando, cara, eu não estou entendendo nada disso que vocês estão fazendo. Está gerando resultado? Está vendendo? Então, fica um discurso meio complicado a hora que você está fazendo uma régua de brand e você tem uma régua de trade em outro lugar e você tem conversão em outro lugar. Né? São KPIs, pesos, medidas e competências muito diferentes. Se você se esforça, senta lado a lado dentro da mesa e fala como é que a gente vai democratizar essa informação e constrói a 4 mãos e começa, antes de dar o start, antes de apertar o play, você começa já dessa forma, você acaba trazendo uma experiência muito mais produtiva. Pelo menos é isso que a gente tem feito dentro de casa. Ok? Mais do que nunca, isso, fazendo com o cliente, fica conectado com os objetivos de negócio dele. Isso é uma coisa extremamente importante. Tá? E como é que a gente expande isso para a marca? Eu trago aqui um case que a gente acabou de fazer, do Unimed Brasil, onde a gente trouxe Marcos Pianges para fazer parte junto com a gente, mas mais do que nunca, a gente tinha um grande desafio aqui. A Unimed trouxe para a gente um desafio de como que ela deveria se posicionar. Qual que seria uma nova forma? Ela não necessariamente quer vender plano de saúde. É bem a verdade. Não necessariamente ela quer vender o plano de saúde. Tá? Hoje, você cuidar de uma pessoa para ela não usar o plano custa muito mais barato do que você pagar um tratamento. Isso daí é o resultado do negócio. Beleza? Então, assim, dentro do resultado do negócio, custa muito mais barato eu trabalhar na cultura da pessoa possuir ou buscar ter uma vida um pouco mais saudável do que eu pagar o tratamento disso daí. Tá? Mas, olha só que régua dura, que navalha que a gente tem aqui. Fica falso se esse cara vai simplesmente dizer eu quero economizar dinheiro com você e mais nada. E ele veio com esse desafio, não quero que soe isso. E o que exatamente eu deveria fazer para isso mudar? Tá? Trouxe esse desafio, a gente acabou pensando e buscando, através de outras ferramentas de pesquisa, a Brandwatch participou com a gente disso daqui. Tá? A gente foi tentar descobrir quais eram os hábitos que as pessoas mais queriam mudar na vida. Todo mundo tem um hábito. Todo mundo começa segunda-feira fazendo regime, parando de fumar e assim por diante. A gente foi atrás desses hábitos mapeados dentro do Brasil
E a gente determinou junto com eles alguns hábitos e foi criado a 4 mãos junto com eles. Então, eles vieram só com desafio, nós voltamos trazendo isso, inclusive trabalho para eles. Gente, vamos pegar a classe médica de vocês, vamos criar programas do como a gente pegar e fazer as pessoas mudarem um hábito. Só que mudar um hábito não pode ser abrupto, ele tem que ser uma coisa por vez, uma coisa com calma. Se você dá um passo depois ao outro, fica sempre muito mais fácil. Quando a gente faz uma disruptiva, a maior parte das pessoas, em pesquisas mundiais, fica muito claro que ele desiste. Tá? Você tem o churn ali em academias, é uma coisa absurda, nós atendemos academias durante algum tempo também, esse é um dado que a gente acaba tendo. A gente construiu uma plataforma, junto com eles, que é uma plataforma que ela acompanha você. Ela vai te acompanhando e te encorajando. Tá? E pessoas vão encorajando pessoas. Então, pessoas vão encorajando pessoas que estão dentro do mesmo hábito, a gente acabou clusterizando e fechando elas dentro de redes sociais próximas. Né? Então, ela entra com a rede social dela, e ali ficam missões, dicas de como acontecer e as pessoas apoiando outras pessoas. E a própria plataforma acaba lembrando essa pessoa através de push, telefone, dentro dos browsers. Se você tem algumas outras formas de conectividade que você permite, ele acaba entregando mensagens. E daí? Pô, Jimmy, você parou de correr, cara, ou você parou de fazer isso. E não é só o correr, era o dormir melhor, era ter mais tempo, parar de procrastinar, além de ser um data learning aqui, porque o que está ocorrendo de pedidos de novos hábitos que estão alimentando a comunicação e a inteligência da própria Unimed, de criar programas para essas pessoas, com a riqueza da geolocalização. Só um videozinho rapidinho. Aqui a gente conta como é que ela nasceu, de forma prática. Olá, qual é o seu nome? Maria Eduarda. O que você acha de fazer um lanche mais saudável hoje? Sim. Então escolha uma fruta. Mas antes, eu vou te propor um desafio. Eu quero que você dance igual uma bailarina. Agora alonga esticando o braço lá em cima. Faça 10 polichinelos. Você tem 10 segundos para bater high five com o maior número de amigos possíveis. Você precisa dar o máximo de abraços possíveis em 15 segundos. Eu quero que você pule bem alto, igual um coelho. Tá vendo? O lanche hoje aqui foi mais saudável. Mudar um hábito muda uma vida. Essa molecadinha aqui já deu o primeiro passo. E você? Vamos começar? Mais do que nunca a gente trouxe uma verdade para dentro disso daqui. Como é que eu ia fazer ele assumir qualquer tipo de desafio? O desafio era, ele mudou a vida dele. Ele fez uma grande escolha. Para quem já leu os livros dele, para quem entende a história dele, ele fez uma grande escolha. Eu não fui simplesmente escolher o cara porque ele fez uma grande escolha. Poderia ser a Pete, poderia ser qualquer um. Não. Quem que seria algo que seria extremamente genuíno e original? Não existia um contrato com vai ser replicado tantas postagens, faça isso, faça crescer organicamente dessa forma, quero que você replique quando a gente postar. A campanha foi lançada na rede social pessoal dele, não na nossa. Ele decidiu colocar dessa forma. E, junto com esses filmes, foram feitos inúmeros outros filmes do nosso corriqueiro dia a dia. Então, a gente pegou e plotou escadas rolantes em shoppings. A gente colocou livros para ler em praças. Então, assim, foram sendo populadas coisas que falavam o quê? Mude a tua vida. Eu não quero vender plano de saúde. Não tem jabá de plano de saúde em ponto nenhum da campanha de ponta a ponta. Não tem nenhum link na plataforma para compre aqui. Tem, cuida da sua vida. Tá? Então, assim, é uma forma original que nós acabamos encontrando dentro de casa e a disseminação da cultura do dado para isso daqui. Tá? Algumas coisas claras lá, representatividade orgânica, interação com top fãs, aumento de base CRM, aumento de share of voice positivo, aumento de envolvimentos diretos, diminuição de taxa de rejeição,
Diminuição de comentários negativos, aumento de percepção espontânea, aumento de contratos, tem que virar para o negócio também, aumento orgânico direto da marca e engajamento. Lembra quando eu falei lá a meta composta, a meta... Eu poderia criar a forma que fosse, desde que ela fosse democrática junto com o cliente. Tá? Eu trago aqui os resultados disso daqui, inclusive existem algumas metas no meio disso daqui que nós sentamos e falamos o que vocês possuem histórico mapeado e o que vocês não possuem histórico mapeado, porque não adianta eu comparar refrigerante com sabonete. Você tem que fazer uma régua de comparação em cima do seu próprio histórico. Ok? Eu trago aqui alguns resultados do que aconteceu com a campanha. Tá? A representatividade da orgânica deles cresceu em 8 vezes. A interação com o Top Fans, 70%. São 340 mil pessoas cadastradas na base de CRM deles. Tá? Esse número já aumentou. Envolvimentos diretos, mais de 4 milhões de envolvimentos diretos. E a gente foi em todas as métricas ali, acabando batendo e chegando a resultados bacanas disso aqui. O mais legal disso daqui é, historicamente, o ROI, valeu a pena calcular? Valeu. Tá? A gente corta ali as que não faziam sentido para eles, que eles não podiam ter dados históricos dentro daquele momento lá. A representatividade orgânica frente ao investimento que eles já tinham feito historicamente e tinham dentro do papel, nós aumentamos em 12 vezes o resultado para cada R$1. Tá? Investido dentro daquilo e assim vai nessa linha. Assim como a Thomson hoje tem um dado que diz que você ganha $6,6 em retorno a cada dólar investido dentro com influenciadores, nós tivemos uma surpresa. Para nós foi R$32 para um. Tá? Então, assim, dá um pouco mais de $9, deve dar $9,50 e poucos isso daqui. Subimos acima daquela taxa. Então, assim, é um puta negócio. Tá? Como marca, obviamente aqui ela fazia o drive direto. Se fosse para vender plano de saúde, não iria ter ele, iria ter uma outra abordagem de comunicação, mas mais do que nunca. Está falando a verdade da marca, tem um objetivo de negócio bem estabelecido, traz a agência como parceira, traz os fornecedores do mercado como parceiro, traz agências de consultoria como parceiras, para sentar e achar uma solução junta. Tá? Acima de tudo, o melhor investimento sempre será aquele que responder a resposta de valor da sua marca. Ok? Porque, dia ou outro, qualquer um de nós aqui pode ser, efetivamente, um influenciador de alguém. Muito obrigado. Alô? Obrigado, Jimmy. Bom, vou chamar agora o José Fernando Monteiro, é gerente digital do Grupo Printer de Comunicação, publicitário há 12 anos no mercado digital, conta com passagem pelas agência Clique, Isobar, Longplay e FSB, contribuiu com as estratégias digitais da Samsung, Ambev, Novartis, Philips, IBM, Tecnisa, Chery Motors, Lilly, entre outras empresas. José Fernando? Tá aqui. Boa tarde, gente. Eu prometo ser o mais breve de todos aqui. Eu trouxe uma breve apresentação minha aqui para falar que, mesmo antes dos influenciadores terem esse nome, a gente já trabalhava com isso. Né? Eu estava comentando com o Ariel e com o Jimmy aqui no backstage que a coisa era bem mais simples do que é hoje. E por isso que a gente está aqui hoje, numa manhã, num evento falando exclusivamente sobre isso. Atualmente eu sou head digital do Grupo Printer, é um grupo com 20 anos de história que já fazia relacionamento com o influenciador mesmo antes desse nome. Cadê o... Está aqui? Gente, eu adoraria que isso aqui fosse verdade, né? Que a gente pudesse medir o ROI de influenciadores com uma fita métrica ou com alguma coisa, ou com alguma fórmula que a gente chegasse como se fosse uma fórmula de CTR, né? Né? Acho que seria o... Possa ter o CPC ali. Claro. Exatamente. Então, poxa, a gente chega num CPC no final, no CTR, e assim a gente vai tocando. Mas, infelizmente, a coisa é bem diferente do que uma simples fita métrica.
Ô, Jimmy, você tá me... Hein? É sabotagem? É? Beleza. Então, atualmente, as luzes estão todas voltadas para o mercado de influenciadores, né? Nos meus 5 meses de grupo Printer, eu fiz algumas reuniões com clientes e tal, e em todas, gente, todas eu falei sobre influenciadores. Ou de gente que já tem alguma estratégia, ou de gente que quer começar a fazer uma estratégia com influenciadores. Então, assim, é o assunto da vez. É a bola da vez, né? Eu acho que aqui, a minha presença aqui é falar um pouco sobre o papel da agência nessa questão de como a agência pode participar nessa decisão do cliente, né? Mas por que, quando a gente fala de ROI, de medir o retorno, as marcas querem aproveitar e tal, mas eu acho que o que tem que ser, antes da gente falar em medir, eu acho que a gente tem que fazer uma pergunta que é sobre o que, na verdade, as marcas querem, né? Que eu acho que essa pergunta é pouco feita. Acho que existe muito dentro de uma estratégia de marketing digital, a coisa dos influenciadores, ela tem vindo muito pro forma, né? Ela tem chegado falando, eu preciso mostrar, eu preciso fazer. Mas eu acho que a gente não tem se perguntado o porquê que eu preciso utilizar um influenciador, ou o que aquele influenciador vai me trazer de bom para a minha marca. Como ele pode participar da minha estratégia de uma forma benéfica. Eu acho que, como exemplo de pergunta, uma pergunta que eu gosto bastante de fazer é qual o atributo, né, que aquele influenciador pode trazer para a minha marca. A gente fala tanto disso, mas às vezes a questão do alcance ou mesmo do impacto acaba ficando maior, ela se sobressai em relação à questão do atributo, né? O atributo, ele inicialmente, o que eu quero, o que eu busco para a minha marca. Então, por qual atributo eu quero que a minha marca seja reconhecida? Eu quero que ela seja uma marca divertida. Quem lembra do Spicoli aí, gente? Hein? Eu quero que ela seja confiável. Quando eu estou buscando esses atributos para a minha marca, isso tudo ele é tangível, certo? Isso eu consigo tangibilizar. Claro, vai dar um trabalho do cão, depois de eu chegar, para eu medir tudo isso, para eu fazer o antes e depois desse atributo em relação à minha marca. Mas como eu consigo, aqui eu ainda consigo fazer isso, né? Eu consigo medir. Mas o mercado digital, gente, ele tem uma vontade de trabalhar, de manter os mesmos padrões, né? Então aqui a gente vê, é claro que eu consigo medir os acessos de um influenciador, é claro que eu consigo medir a geração de leads, ou mesmo de conversão, de engajamento, e dividir isso pelo meu investimento, e eu vou chegar num ROI. Não. Eu acredito que isso aqui dá para a gente mostrar. Eu consigo mostrar para o meu cliente o quanto disso está sendo retorno. Mas eu acho que isso aqui é a parte tangível da coisa, né? E eu acho que o intangível a gente precisa falar bastante. O intangível faz para a gente a diferença no final. Então não adianta a gente utilizar a mesma métrica quando a gente faz uma ação com influenciadores, de uma métrica de mídia. E isso me arrepia, porque eu tenho visto muita coisa, principalmente das agências, da parte de influenciadores ficar embaixo da mídia. Eu não sei, eu acho que o Jimmy está concordando comigo ali, a gente tem visto bastante isso, né? Então o cara ele faz lá um plano de mídia com PI, com tudo, e embaixo está o plano de influenciadores. Eu acho que é um outro caminho que a gente tem que trilhar. É algo muito mais orgânico, é algo muito mais intangível. Quando eu faço uma campanha de mídia, eu consigo
fazer a conta de qual alcance de X pessoas. Então eu compro um banner em algum grande portal, eu sei qual vai ser o retorno daquilo, de pessoas impactadas. Isso para mim é uma métrica muito simples, né, de qual vai ser o impacto daquilo. Porém, quando eu faço uma estratégia com o influenciador, além de eu comprar o alcance dele, né, eu compro o alcance dele de um alcance que ele conhece demais a audiência dele. Conhece cada vez mais. Então, eu compro um alcance segmentado, na verdade. Eu gostei do que o Jimmy falou, ou não sei se foi o Jimmy, acho que foi o Ariel, na verdade, falando dessa divisão de brigar com a mídia programática, né? E eu acho que aqui a gente está realmente muito nesse sentido, de brigar, de brigar cabeça a cabeça com esse cara, de trazer segmentação, sem que seja uma segmentação de banner, ou de remarketing, ou de qualquer outra coisa. Ele potencializa para você também. Exatamente, exatamente. Além disso, eu compro um conteúdo. Eu gostei quando o Ariel falou aqui da questão de chamar de criadores, né? Isso a gente já viu lá fora, na XSW, os painéis falavam sobre os creators, né? E aqui eu acho que a gente cai nessa questão do influenciador, que é um termo que às vezes até soa pejorativo, e principalmente ultimamente a gente tem falado tanto disso, que as pessoas têm torcido o nariz. Então, na hora que você chega para falar com um cliente ou qualquer coisa, fala, mas não, influência, não, todo mundo está falando disso, eu vou esperar um pouco, ver como que a coisa anda para eu conseguir chegar. Então, aqui a gente está falando de um conteúdo que é, na verdade, uma collab, né? Quando eu compro esse conteúdo do meu influenciador, ele está trazendo para a gente um conteúdo dele, um conteúdo que foi feito para a audiência dele. E isso não tem preço. Além disso, gente, a questão do endosso, né? Então, imagina, eu fiz uma campanha, eu tenho alcance, eu tenho conteúdo e eu tenho alguém endossando a minha marca. Isso aqui é o principal disso. Mas, porém, eu consigo fazer a métrica de alcance, eu consigo fazer de outras coisas, mas eu não consigo medir, por exemplo, o endosso disso. Não existe. E por mais que as pessoas digam, não tem como. Eu não consigo fazer o quanto a minha marca foi endossada, o quanto o meu conteúdo foi visto. Por exemplo, num perfil de Instagram e tal, o conteúdo está ali e as pessoas voltam ali. Ou seja, eu não consigo medir esse impacto, esse residual, essa questão atemporal do conteúdo. Existe uma série de coisas que não estão aqui, e isso aqui, gente, não vai estar em nenhuma métrica. Não vai estar nunca em nenhum ROI de como isso vai ser do retorno de influência. Ou seja, a gente está falando de conexão. É isso o principal entre influenciador, a marca e a audiência, né? A estratégia de influenciador, ela vai muito além do clique. É o que eu costumo dizer. Eu acho que uma estratégia com o influenciador, uma ação com o influenciador, ela te traz um residual, ela te traz um intangível muito maior do que o clique, muito maior do que a questão do banner que eu cliquei ali e no final eu já não tenho mais nenhum contato com aquilo. Eu acho que o que fica principal aqui é como eu posso medir o peso da conexão. Eu deixo essa pergunta muito como uma provocação, que é como eu posso medir o peso da conexão entre a audiência e a marca? Que eu acho que isso aqui ele tem um peso maior do que qualquer outra coisa. Como eu vou medir esse peso da conexão entre a marca e a audiência? É isso aí, gente. Muito obrigado. Bom, nosso último palestrante é o Luiz Otávio Cambraia, sócio-diretor da Airstrip.
Tem em seu currículo passagem por empresas líderes em seus segmentos, como Nielsen, Oracle, GFK. Foi responsável pelo desenvolvimento de novos negócios e estruturas de diferentes países da América Latina. Luiz Otávio. Bom dia a todos. Eu acho que eu vou ter que ser muito rápido na minha apresentação, porque é, na verdade, um resumo de tudo isso que foi falado. Isso significa que tem bastante gente pensando da mesma forma que a gente, tentando desenvolver o mercado de influenciadores, né? Como o próprio Ariel falou, sair da programática. A gente acredita que o influenciador, no fundo, ele vai influenciar a programática, porque o assunto dele é capaz de gerar isso, né? De gerar o que vai ser trend antes de você ter ali as mesas de operação. Então, eu acho que vai muito além disso. Então, eu acho que eu vou passar por algumas coisas mais rápido. Mas é importante, quando a gente fala do ROI do influenciador, e esse é um assunto que me interessa muito pela minha vivência e pelo que é a Airstrip. A Airstrip é uma empresa de geração de inteligência a partir das redes sociais, e a composição das redes sociais não pode deixar de passar pelos influenciadores. Então, isso é um assunto que me interessa há muito tempo. Eu fiz vários estudos pela Nielsen para grandes marcas, para a gente poder entender essa composição de marketing mix. Tá? Então, quando a gente fala de influenciador, eu queria voltar um pouquinho atrás, que a gente tem que entender, apesar da gente já ouvir falar de criador, de creators, de influenciadores há algum tempo, se a gente entender o investimento da marca em si, ele está acontecendo há pouco tempo, ele não está acontecendo há décadas como acontecem com outros tipos de marketing digital. Até pouco tempo atrás, o influenciador ele fazia aquilo como hobby. Era alguma coisa que ele ligava, ele começou a trabalhar, foi lá, saiu da escola, ligou a câmera, fez algum post, aquele post bombou, viralizou e, a partir daí, se tornou um influenciador. Há pouco tempo, realmente, a gente começa a olhar os influenciadores de maneira mais profissional. E aí passa por toda aquela questão que a gente falou aqui e na palestra anterior, de escolha, que passa pela escolha, que é a autenticidade do que ele comunica para atrelar a nossa marca. Então, esse é um fator que todo mundo praticamente falou e a gente tem que voltar. E o que é mais engraçado, ou o que é mais importante, é que as pessoas, quando você conversa com pessoas menores hoje, ninguém quer ser mais ator da Globo da novela das 8. Todo mundo quer ser youtuber, né? Eu vejo isso com a minha sobrinha outro dia falando no Skype, na hora que foi falar tchau para os meus pais, falando: não deixa de curtir meu link aqui, viu, mamãe? Então, é um fenômeno, isso está acontecendo e é importante, né? Agora, a gente fez uma pesquisa junto com a GFK para entender o que as marcas esperam dos influenciadores e criadores. A gente entrevistou diversas marcas e o que elas responderam, eu acho que faz todo sentido com o que a gente está falando aqui, é que elas veem visibilidade e ROI. Como grande parte das unidades de negócio da empresa, ela é medida por performance, né? Principalmente por performance. E eu acho que isso traduz no que eles estão esperando do influenciador. Mas será que é isso mesmo que a gente tem que medir? Quando a gente olha a ROI, eu trouxe aqui a definição de ROI, porque a gente falou ROI, mas o ROI ele sempre está ligado a dinheiro, né? Até como o Jimmy falou, 32 vezes o valor investido, ou números que tem no mercado que fala que a cada dólar investido em influenciador, você tem $6 de retorno. Tá? Só que quando a gente está falando de ROI, e aí trazendo um pouco do processo de medição de ROI, porque é muito difícil isolar o que um influenciador falou, né? Porque você, quando faz uma campanha, geralmente faz com vários, em relação ao que gerou em conversão de vendas. Se você está fazendo uma marca e a marca faz rebaixa de preço no ponto de venda, isso, de alguma forma, pode alterar o volume de vendas que está acontecendo. Se você tem uma promotora, se você fez revista, se a revista teve 15 segundos, ou teve 20, se a rádio teve 20 segundos, 30 segundos, se foi a capa principal, se estava no meio da revista, vários fatores dificultam a medição desse ROI. E a gente está falando de ROI de influenciadores e a gente não sabe nem medir ainda o ROI do marketing mix ainda
de produtos que estão muito mais disseminados há muitas décadas. Então, é um assunto complicadíssimo da gente falar e falar, eu quero o ROI do influenciador dessa mesma forma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, eu lanço a pergunta, né, de influenciadores são mídia, e eu acho que foi bastante falado aqui. Influenciadores também são mídia, mas, antes de tudo, eles são criadores de conteúdo. Antes de tudo, eles têm que trazer autenticidade, eles têm que colocar a sua marca na conversa. Então, para nós, o papel do influenciador é trazer essa relevância para o mercado, para as marcas, e inserir as marcas dentro de uma conversa orgânica. Porque quando a gente está falando de marca em si, a gente vê, um tempo atrás, então as marcas, agora a gente é branded content, né? Então a gente cria conteúdo para falar, etc. O que a gente vê hoje de tendência é do unbranded que a gente está falando. Então você vê marcas grandes que falam dos concorrentes e muitas vezes nem aparecem. A L'Oréal tem feito isso muito forte lá fora. Então ela fala de Pantene, ela fala de outras através de um site que está falando de beleza. E o mais importante que as marcas têm que perceber é que elas não têm que ser mais unbranded ou branded content. Ela tem que fazer parte da conversa dos consumidores. Aí é que ela vai entrar. E eu acho que o influenciador, ela faz uma ponta e uma ligação muito importante, porque ele conhece melhor do que qualquer pessoa a audiência e como falar. Quando a gente fala de mídia, a gente sempre tem aquele target demográfico, nível socioeconômico alto, de 18 a 24 anos, mulheres, assim por diante. Influenciadores não é target demográfico, influenciadores é target atitudinal. Exemplo pessoal novamente, eu e meu irmão, praticamente a mesma idade, mesmas escolas, mesmos amigos e aí por diante. Eu não dirijo mais, eu odeio carro, eu tenho a vantagem de morar do lado da minha casa e o meu irmão gasta todo o dinheiro dele com carro, que eu acho a maior besteira do mundo. Eu adoro tecnologia, ele não liga para a tecnologia. No target demográfico, somos os mesmos, mas as nossas escolhas são diferentes. A escolha do conteúdo que o influenciador gera, o criador gera, é indiferente qual é o seu target. Eu não lembro quem de manhã na primeira palestra falou aqui que o target inicial era, acho que foi da Bayer, que o target inicial era de 24 a 30 anos e, no fundo, ele atingiu pessoas até de 70. E é isso, as pessoas estão mais ligadas ao conteúdo que necessariamente o target demográfico. E aí, o que mais que a gente consegue trazer, já passou aí, né, o alcance de público, proximidade, o endosso, que o Fernando falou bem, né, esse endosso que é muito difícil de medir, mas que gera essa comunicação. E quando a gente fala de... E aí eu separar um pouco de micro e macro e gigantes influenciadores ou celebridades, né, o micro-influenciador, ele que tem essa conversa, ele ainda responde ao público. Então, quando você posta alguma coisa... Tem uma pessoa que trabalha na empresa com a gente, o Flávio, que ele tem 40 mil seguidores e ele tem feito algumas campanhas não remuneradas, mas ganhando troca, né? Então vai na academia, comida de graça, etc., comida light, porque ele fala muito de esporte. E o que ele coloca, e ele publica, e ele dá um endosso, volta um monte de pergunta. Mas funciona mesmo essa camisa que é antitranspirante? É legal mesmo fazer academia ali na Paulista e assim por diante? As pessoas perguntam e ele responde. Ele é um embaixador da marca. E isso, quando a gente olha para as grandes celebridades, você perde essa conexão. Por isso que é tão importante trabalhar todos os tipos de alcance de influenciadores. É que é mais difícil trabalhar capilarizado e ter que controlar 50 influenciadores. E aí uma questão importante, já que a gente tem bastante influenciadores aqui. Nessa pesquisa, o que mostrava é um pouco da desconfiança das marcas na hora de executar os projetos. Então, muitas marcas falam, mas eu preciso da agência, que eu preciso contratar uma outra agência para ser babá do influenciador, porque ele não cumpre horário, não cumpre isso, não cumpre aquilo, não cumpre aquilo. Então, os influenciadores têm um potencial, ou os criadores, potencial gigante de transformar as marcas, mas tem um potencial gigante também de destruir a própria imagem. Essa profissionalização que a gente está falando, eu mostrei, é muito, muito importante. Não sei se vocês têm nenhum caso desses daqui.
mas eu já ouvi bastante. E aí, o que eu estou trazendo aqui, quando a gente falou de ROI, etc., eu peguei um exemplo de uma pesquisa que a gente fez de um painel online, de novo com a GFK, que é uma parceira nossa, e o que a gente estava tentando trazer aqui, um pouco o que o Fernando falou, e o Jimmy falou, dos atributos. Então, se a gente pegar a Dani, ela tem um nível de reconhecimento mais baixo, mas ela tem um nível de agradabilidade muito grande em relação às pessoas que conhecem ela. E ela tem um discurso específico. Ela fala de viagem, ela fala de receitas e assim por diante. E quando você faz essa pesquisa, você consegue medir. Se eu pegar os atributos mais associados, então as pessoas falam que ela é talentosa, as pessoas falam que ela é honesta, que ela é alegre, que ela é animada, educada. Isso é o que a marca tem que procurar para trazer, para compor o marketing mix dela através do influenciador. Quais são as categorias que são mais associadas para ela e que são mais valiosas? Aonde ela tem que trabalhar, né? Aonde vai ter o maior valor para os influenciadores. Isso é como os consumidores, os seguidores dela são percebidos. Isso traz uma outra questão de ROI, que é muito discutida, que é quanto vale o show. Essa fórmula mágica, que é um interesse pessoal meu, de tentar achar essa fórmula mágica, que eu acho que vai ser tão difícil quanto encontrar o ROI, né? O preço exato, porque, como o Ariel falou, você tem um broker do broker do broker do broker, e isso inflaciona, isso inviabiliza, e assim por diante. Agora, quando você tem uma qualidade para marcas, supermercadistas de alimentos, não interessa comparar você com outro, você tem um valor melhor aqui. Você é especialista nesse tipo de assunto. Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento em relação ao seu público, ao que você fala e à especialidade. A gente mede isso para alguns grandes influenciadores, onde tem uma discussão, onde gera uma conversa muito maior, e aí a gente consegue captar essas informações e fazer uma linguagem qualitativa disso. Agora, a gente falou todo mundo falou, não é mídia, não é mídia, não é mídia, não é mídia, mas aí eu queria fazer um porém. Dentro da nossa ferramenta, a gente peguei dentro do back-office, e aí eu separei os 50 maiores canais de YouTube, eu só estou falando de YouTube, e aí os canais acima de 1 milhão de seguidores. E aí eu estou excluindo Michel Teló, marcas e etc. Tá? São influenciadores nativos digitais, que a gente tem aí um número de mais ou menos 190. Já deve ter crescido isso. Quando eu olho a audiência, obviamente existe sobreposição, ou seja, eu sigo uma pessoa e outra pessoa, e posso seguir diferentes canais, e aí, na verdade, eu estou contando mais de uma vez, eu deveria ser contado como uma audiência, né? Um público, uma pessoa. Então, a gente tem mais de 304 milhões de seguidores, quando eu falo dos 50 maiores canais, e 558 milhões dentro dos canais acima de 1 milhão. Lembrando que existe essa sobreposição. Mas se eu pegar o número de views que esses canais acima de 1 milhão geraram em 90 dias, é gigante. É a soma de muitos canais de TV a cabo. São 5 bilhões de views nos últimos 90 dias. 396 milhões de likes, o que dá uma média de engajamento de 7%. É um engajamento bem alto quando a gente até compara com o Facebook e com o Instagram para tamanhos de canais tão grandes. Então, funciona bem. E produzir conteúdo no YouTube não é fácil. Ter lá uma pauta toda semana, uma vez por semana, 2 vezes por semana, e criar conteúdos que consigam manter as pessoas antenadas, é super importante, né? Então, não é fácil fazer essa criação de conteúdo. E aí, um pouco de como medir, então, isso quanti versus quali, né? Eu tenho alguns exemplos de jobs que a gente fez. A Riachuelo, não sei quem viu uma campanha da Riachuelo com a Isolda, que é uma designer de fora do país. Eles criaram uma coleção baseada e eles fizeram só com influenciadores. A gente ajudou eles a selecionarem 180 influenciadores, levaram para o Teatro Riachuelo, que é patrocinado por eles no Rio de Janeiro. Tinha uma peça, e aí a questão de ter tudo linkado, né? Não é só levar os influenciadores. Tinha uma peça baseada na coleção, depois abriram a loja para esses influenciadores, deram kits, etc. Eles venderam a coleção sem fazer uma mídia na televisão em 2 dias. Não tinha mais nenhuma loja
a coleção. Então, por aí a gente já consegue ter uma ideia de medida disso. Quando a gente fala de autenticidade, a gente minerou aí um pouco dos dados para entender. Quando eu tenho ad post, post publi, eu tenho uma diminuição grande da interação média dos likes. Então, 12% de likes, quando estou falando de comentários, 25% a menos, e quando estou falando de shares, 83% a menos. Isso que está escrito é ad post, ad publi, mas a gente vê casos onde as pessoas, e a gente não pode esquecer, os seguidores, quando eles seguem, eles sabem o que o influenciador está fazendo, o criador está fazendo. A Dani mesmo, que eu pus o exemplo aqui, ela falou assim, eu acho que tem stalker, porque eu chego em Curitiba, já falou assim, essa é a terceira vez que você está em Curitiba esse ano. E as pessoas sabem o que você está fazendo. As pessoas que realmente seguem sabem o que está acontecendo. Então, quando uma pessoa coloca uma marca, e a Renata falou muito bem isso para a Heineken, desse relacionamento existir, ser verdadeiro, é muito importante. Porque quando não é, os números são muito piores do que isso. Antes você colocar ad post, ad publi, para falar, olha, eu estou fazendo uma propaganda não necessariamente ao meu gosto, do que fazer uma sem falar, mas que não tem nada a ver com você. E a gente vê casos, eu não vou citar nomes ou marcas, mas assim, a gente viu produtos de limpeza para roupa, por exemplo, para nem falar categoria, onde colocaram influenciadoras e quando mostrava a imagem do produto, o que vinha era, você nunca lavou uma calcinha, nunca chegou perto de uma máquina de lavar, você não... Então, não tem autenticidade. E aí prejudica o próprio influenciador, né? E aí a gente tem vários casos disso. Uma questão importante quando a gente está analisando qualitativamente o resultado, porque o resultado, às vezes a gente olha campanhas que deram 3 milhões de likes na campanha. Aí a gente vai analisar o que gerou de conversa, porque o objetivo da conversa era criar uma conversa sobre uma categoria específica, ou seja, orientar as pessoas sobre o uso de um produto na categoria. E aí a gente vê um monte de like e todo mundo falando, você é linda, lindo, te amo, te amo, te amo, e ninguém falando da categoria, ninguém falando da experiência. Não adianta like não é tudo. A gente precisa entender o que isso gerou de conversa dentro do contexto. Por isso que a criação do conteúdo é tão importante ela ser feita com autenticidade e qualidade. Aqui, só mostrando um pouco como é que a gente ajuda os clientes para finalizar, porque, afinal de contas, a gente tem que medir. A gente não pode não medir. A gente tem que medir o que a gente está fazendo. Então, uma das coisas que a gente faz a medição, dentro a gente pegou uma campanha do Badu aqui, todo mundo tem uma média de geração de likes ou de interações ali no período. O que a gente consegue fazer? Navegando pela ferramenta, você consegue entender quais são os posts que estão performando melhor em relação ao número total de interação, mas em relação à média da pessoa. Porque eu não posso comparar alguém que tem 100 mil seguidores com alguém que tem 1 milhão. Então, eu consigo ver qual é a relação que a pessoa está tendo a ela mesma. E isso ajuda muito as empresas a mudarem a rota enquanto está acontecendo, porque isso é online, isso fica acontecendo de meia em meia hora, a gente está atualizando, inclusive porque a gente precisa entender qual é a velocidade de ganho que os influenciadores têm para aquela marca. Quando a gente está falando de uma campanha baseada nos influenciadores, porque aí a gente fala da audiência, né? A gente falou também da audiência. O marketing de influenciadores é aquele que tem a maior velocidade, maior concentração de interação num período curto. Quando você coloca isso na televisão, você fica lá 1 semana, 2 semanas. O reforço da campanha vai acontecendo. Quando você está falando com influenciadores, você vê no mesmo dia 1 milhão de interações. Então, a velocidade é muito grande, corrigir essa rota é muito necessária para as marcas num período curto de tempo. Tá? É isso que eu tinha para falar, mas eu acho que estamos bem em linha e vamos agora para o debate e ouvir as perguntas de vocês. Obrigado. Alô? Alô? Bom, não sei se vocês querem debater alguma coisa. Eu não tinha nada ensaiado, não sabia. Eu ia largar a bomba para vocês, assim, ó, inventem alguma coisa para debater.
Mas no final aqui me veio um negócio na cabeça que eu não sei se é um enrosco danado, que é tipo o cubo mágico para resolver mais tarde. Tá? Eu vou fazer 3 pontos aqui rápidos, coisa que eu critico muito quando o cara faz uma pergunta de um parágrafo e fala tudo e responde. Eu espero que não seja isso, tá? Mas eu não consegui perguntar de outro jeito. Então eu vou fazer uma afirmação e depois 2 perguntas seguidas, uma atrás da outra, porque elas se conectam. No meu entendimento de marketing puro, esquece digital, esquece influenciador, nada. Logo é uma coisa, identidade visual é outra e marca é outra. A gente falou muito de marca. E marca, segundo vários autores, não sou eu o autor, é uma reação emocional. Quando você vê uma identidade visual, uma logotipia, alguma coisa assim, certo? Correto? Até aí? Bom, aí vem 2 perguntas. Será que não existe um problema na promessa de resultado relacionado com influenciadores? Vem a última. Influenciadores é uma estratégia de marca, médio e longo prazo, ou de venda de curto prazo? Ferrou? Não. Não. Vai lá. Ótimo. Não. Vai lá, Di. Respondendo a primeira ali, eu acho que ele tanto faz marca quanto vende. Tá? Dentro de casa, nós não estamos tendo tanto problema assim em deixar claro quanto valeu o esforço daquele influenciador. Tá? Obviamente, eu não consigo conectar uma ponta com a outra ali, esse cara aqui te custou isso daqui, a não ser quando você faça algo muito mapeado. Tá? E mesmo esse mapeado passa para aquela situação de, vem cá, cliente, vamos sentar junto e entender claramente que o teu esforço de comunicação global, o teu marketing mix global, aqui dentro, e mesmo o marketing mix hoje, ele muda um pouco para quem tem um CRM bem montado dentro de casa. Se o cara está com Salesforce lá e ele está colocando fazendo a atribuição de mídia à origem de investimento, você começa a pegar um cliente com uma cultura muito diferente de esforço, porque do lado deles eles têm que dar a resposta. Jim, perdão, o que é CRM, para quem não sabe? CRM, é importante. Quem sabe que CRM, levanta a mão, por favor. Então. Desculpa. As abreviações são perigosas. Perdoe. É o software de gestão interna, tá? Um programa que as empresas compram para conseguir trabalhar a relação de investimento de mídia e não só de mídia, mas todos os esforços de comunicação internos do marketing com a sua base. Tá? A sua base de consumidores, assim por diante. Tá? Existem de maiores a menores tipos de programas ou software desses daí. Ok? Quando a gente traz para dentro deles ali, quando a gente está conversando com alguns deles, ou pelo menos dentro de casa a gente não tem tido tanto problema com isso, esse cara assim vende, tá? O Piangers vendeu. E em momento nenhum ele fez o jabá para vender. Tá? No Rio eu fiz material para o Boticário que a influenciadora colocava uma cartinha no vídeo dela com youtubers e mini youtubers. Ela colocava uma cartinha e falava assim, printa a tela e leva na loja. Essa era a troca. Eu tinha uma vinda daqui para lá. Eu estou entregando um cupom que quem endossou foi a influenciadora. Tá? Então, assim, obviamente, começa a ficar mais difícil quando você tem uma situação toda a ser contemplada dentro daquilo ali. O cliente, do outro lado da mesa, e eu tenho que ser parceiro do cliente, eu tenho que ajudar ele a responder isso que ele está procurando. Então, ele está numa cadeia também, ele tem que responder, meu esforço de comunicação foi para aquilo. Né? E a partir do momento que o meu esforço de comunicação foi para aquilo, quanto ele se multiplicou? Por isso que naquela hora eu até coloco assim, olha a última régua, quando você tem um influenciador. Você pega uma campanha de branding comum que você tenha feito até hoje. O quanto essa campanha que tu fez agora aqui comigo, e a gente trouxe uma outra pegada para ela, trouxe uma outra verdade, trouxe outras pessoas, tá? Quanto ela significou no teu próprio fator histórico, quanto você já ganhou até hoje fazendo a tua comunicação. Olha a tua comunicação com esse outro cara aqui. Depois faz uma contraprova, você vai ter outra campanha, faça outra aqui, e você começa a criar uma régua de nivelamento. Tá? Deixa eu responder de maneira mais simples. Quem aqui não conhecia uma marca e só conheceu por conta de um post do influenciador na internet? Levanta a mão, por favor. Eu acho que responde bem sobre marca. A promessa, e é engraçado, porque assim, o ROI realmente tem um monte de dificuldade, mas tem uma que dá muito certo, é o produto licenciado.
Então, assim, existem diversos modelos, a gente, na verdade, está aprendendo muito isso com o tempo. E quando os influenciadores vão lá no nosso escritório para conversar com as marcas, eles citam exatamente esse ponto. Gente, quer provar se funciona? Faz um produto licenciado. Para você o custo é muito baixo. Você tem um produto já, você vai botar meu nome e eu tenho certeza que eu vou conseguir potencializar e ganhar muito dinheiro com isso, com você. Então, por exemplo, a gente fez, desses papos que nós tivemos com os influenciadores e com marcas, a Nina Secrets até comentou sobre isso, inclusive, nesse papo, que era justamente o fato deles potencializarem absurdamente os produtos que nem tem no Brasil. Então, eles viajam por algum motivo, trouxeram aquele Ossi, aquele shampoo e tal, e todo mundo comprou no Brasil, esgotou, não tinha mais nada. E aí a questão dela fica muito, porque eu vou compartilhar para vocês. Por que as marcas não procuram a gente antes para levar nas fábricas da Coreia, sei lá, da China, de Paris, para ver os produtos que eles têm, para a gente potencializar juntos isso? E aí traz com a minha marca. E aí você vai ver que eu converto muito e vendo muito. Acho que esse fator é bem, né? Dá uma porradinha na cabeça das marcas em geral. Obrigado, Luiz Otávio. Eu acredito que não há essa divisão, né, entre construção de marca e performance. Eu acredito que é perfeitamente possível fazer os dois. Eu estava conversando, para montar o material, estava conversando com uma amiga que é gerente de um e-commerce de biquíni. E ela falou que atualmente eles estão tirando o investimento em AdWords e estão passando para influenciadores. Isso é um ponto bastante sensível aí do mercado, porque ela falou que a única coisa que esgota o estoque dela é post com influenciadores. Todo o resto faz construção de marca, ela consegue medir no Analytics a questão de aumento de visitas, mas de conversão mesmo, ela consegue fazer com o influenciador, que inicialmente a gente pensava em construção de marca, né? E não tinha tanto essa questão da performance no influenciador, né? Eu acho que tudo vai depender do briefing, do objetivo. Você consegue fazer as duas coisas. Se você quiser trabalhar o branding ou o aspiracional, porque a marca não deixa de ser uma aspiração para o consumidor, você vai trabalhar mais longo prazo. Você vai ter um trabalho mais árduo em criar essa imagem. Mas funciona muito bem para as vendas, que nem o Fernando falou. E o marketing influenciador, a gente tem que tomar cuidado, porque ele serve para muitas marcas, mas não serve para todo mundo. A gente tem que ter consciência disso. Muitas marcas querendo entrar no mercado e não sabem como trabalhar. E não significa tamanho, tá, da marca. Você pode ter uma loja lá em Pato de Minas, que a única maneira dela vender e ela trabalhar é usando um influenciador regional. Ela não tem nenhum outro tipo de mídia para trabalhar. Agora, você pode ter marcas de bilhões que tem uma dificuldade maior de fazer isso. Por isso que o exemplo da GE eu achei até interessante de conseguir transportar, e você vê muitos exemplos de B2B conseguindo ser feitos dessa forma, mas que são mais complexos. Então, é possível fazer as duas coisas dependendo do briefing que vai ser passado e da forma que a agência, a plataforma, do que for, vai interpretar isso e vai criar. Bom, só para te ajudar, assim como o marketing digital, o AdWords, que você comentou, também não é bom para todo mundo, não. A gente tem várias experiências que não funcionam, né? Funciona, pelo menos não tem payback, né? Que não funciona, mas não tem retorno, né? Vamos abrir para perguntas? Pode ser? Então... Meu nome é Jorge Cury e eu trabalho com um conceito que eu queria até compartilhar com vocês, né? Eu sou formulador de uma nova área do design chamada Voice Design. Ela nasceu em 2013 num congresso de educação e tomou uma proporção bastante grande, né? Que é o design da oralidade. A gente não para de falar, né? Mas muitas vezes não para perceber o valor das nossas falas, né? Do design das nossas vozes, né? E depois criamos também, como o subtema disso, o Voice Design Branding, que é a marca da voz. E quando se fala da marca da voz, até ela está sobreposta ao seguinte: a palavra pessoa, na raiz grega, no latim, nas várias línguas, né, origens linguísticas, ela significa, a palavra pessoa é persona, ou personare. Portanto, a palavra pessoa
significa persona, portanto, por som. Então, quando você fala em marca, a principal marca, até apoiado na etimologia, é o som da voz, da oralidade. E até nós estamos desenvolvendo agora um artigo, só para concluir, da economia da oralidade, que foi assim uma inspiração incrivelmente poderosa depois de desenvolvida. Como é que vocês veem, então, essa marca da voz? Porque quando você fala marca, me parece sempre algo visual, né? Foi mostrado aqui a visibilidade, né? Mas como é que vocês veem a questão da audibilidade como marca e dentro da proposta dos influenciadores digitais? Aí eu vou entrar num assunto que eu também não é minha especialidade, quando a gente está falando da sensibilidade que a marca tem através porque não é só o som, mas você trabalha muito a questão do cheiro dentro das lojas, né, dos fatores sensíveis. Quando a gente está falando de influenciador, você provavelmente não vai conseguir isso através de algumas redes, como o Instagram, que você vai trabalhar muito mais imagem do que vídeo, apesar que você tem stories, você tem outras formas de captar isso, mas é muito mais visual. Quando você está falando do YouTube, quando você está passando essa mensagem, aí você se baseia muito mais na voz de quem está colocando a mensagem para fazer essa conexão com a própria marca. Eu acho que é importante, na hora que você está escolhendo, inclusive o influenciador, a forma que a pessoa fala e coloca as ideias, né? Porque ela pode ter um conteúdo muito legal, mas a gente já viu vários influenciadores aí que não conseguem passar uma mensagem coerente. Ou porque grita, e aí a gente já viu muita marca falando, não, o conteúdo até é legal, mas esse cara grita demais, eu não quero agregar minha marca a uma coisa tão... E pode funcionar para outras marcas. Então, acho que faz parte da escolha, né, criar essa persona. Mas, efetivamente, como isso afeta, eu acho que dificilmente a gente mediu alguma coisa nesse sentido. Eu, pelo menos, nunca vi. Tá? Uma coisa que eu sei, pelo que a gente gera na plataforma, é de que tem um cenário bem interessante a analisar. Os maiores nas redes inteiras, estou falando de uma campanha 360, nas esferas, ou seja, youtubers, instagramers, facebookers e snapchatters e tudoeters da vida, todos esses caras, quem é muito potente na internet como 360 são os youtubers. Eles normalmente são fortes em todas as redes. A maioria dos casos são assim. E aí a gente começa a ver, os instagramers são muito fortes no Instagram, que tem toda essa possibilidade, essas formas. E tem também o cara que é muito forte no LinkedIn, e tem um cara que é muito forte no Facebook. Então, no final das contas, eles têm as mídias de vídeo, todo mundo hoje já virou para isso, e tem um outro pilar que a gente tem visto com ótimos olhos recentemente, que é engraçado, porque eu não vejo mais televisão. Quem não vê televisão, levanta a mão aí, só para entender. Eu não vejo mais televisão. E um dia desses, eu estava fazendo uma pesquisa de Instagram pela plataforma, a gente viu um monte de Instagramer com engajamento surreal. Aí eu falei, putz, é um novo influenciador aí que eu não conheço. Aí a menina do meu lado, não, cara, isso aí é ator da Globo, não sei o que, da novela, mas eu não conheço, não sei o que é. Mas o cara está muito forte. Então, de novo, pela imagem, pela TV Globo, ou pelas redes, pelas TVs, ou seja, no final das contas, a imagem, ela acaba levando mais seguidores na esfera profunda. Ela acaba sendo ainda um pilar muito importante. Então, quem participa de uma novela da Globo ou tem um canal no YouTube acaba sendo forte nas outras redes. Eu acho que é uma disciplina nova. Tá? Eu acho que é uma disciplina nova. Não mapeada ainda por nós, efetivamente. Mas com toda certeza, assim como o digital ele começa a representar, ele representa para nós tudo que a gente tem como propriedade própria. Né? Então, assim, a nossa essência ela é representada em alguma ferramenta vira e mexe dentro disso daí. Não duvido demorar para existir um estudo mais aprofundado sobre isso, e não sei se nem já não está começando. Se vocês pegam, por exemplo, a própria riqueza digital dos produtos que Lua Santana está construindo para ele, tá? A disciplina dele já é voz. Tá? Se você faz o lançamento de um filme onde você coloca o Hassum no teu Waze como malvado favorito, acho que é ele, você está trabalhando ela, mas talvez são formas pockets ainda disso, e não o como. Poderia ser qualquer um ali, mas ele está te influenciando de certa forma. Tem que transcender e entender como isso soma ao todo. Mas eu tenho certeza que existe ainda, só a disciplina não está muito bem desenhada. Tá? Nós vamos ter que encerrar, pessoal.
Tem espaço para mais pergunta? Não. Encerrou? Mais uma pergunta só. 1 minuto. Tá. Mais uma pergunta, então. Pra gente encerrar. 1 minuto é impossível. Então. Vamos lá. Ela é a culpada ali. Ela é culpada. Ela fica banando, ela não aparece, mas ela fica assim. Tem mais uma pergunta? Na parte de tecnologia, como é que vocês veem, num futuro, um algoritmo entendendo o match do valor ou de uma marca com o influenciador, se ela já é possível hoje ou se não é, como isso pode acontecer? Bem, só da gente da maneira mais simplificada para depois entrar num modelo interessante da Airstrip, que é uma coisa muito mais BI. A Celebrity é mais simples, mais fácil, mas é bom você sempre embasar dados e ferramentas de pesquisa como a Airstrip e outras que tem pelo mercado. Sim, hoje sim, já tem muito match. Hoje você consegue pegar vários fatores que você acaba usando como base. Você consegue pegar menções da marcas espontâneas para fazer campanha. Então, assim, com todo esse post, essas informações indexadas, a gente tem que botar nossos robôs para trabalhar e te dar uma proximidade. Mas, com certeza, isso hoje é super possível. A gente mapeia todas as conversas, imagens e assim por diante, para entender quais são os assuntos relacionados. Então, a pessoa está falando de futebol, ela gosta de esporte, ela gosta de fazer crossfit, ela usa Nike, ela faz isso. E a partir da conversa desse todo, porque a gente tem uma base com mais de 2 milhões de IDs lá dentro. Eu sei que os influenciadores odeiam quando falo ID, mas é a verdade para a gente, como uma empresa de software, onde a gente consegue saber quais são as marcas que estão mais alinhadas com as outras dentro daquele universo, quais são os tipos de ação que essas pessoas ligadas com a marca fazem e preferem. Então, isso já é possível em larga escala também, tá? Bom, vamos agradecer aos palestrantes. Obrigado a todos aí. Vamos encerrar.